Secretaria de Agricultura de Pacajus. Hoje é segunda-feira, vim aqui aproveitar e conversar com o secretário Ricardo Motos, que é vereador, mas está secretário. Vamos falar de uma campanha super importante, né? Principalmente para os criadores. Falar sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa, uma parceria Secretaria de Agricultura de Pacajus e a DAGRE. É importante você, agricultor, ficar atento para você, criador, ficar atento ao que nós vamos falar aqui. Como eu digo agricultor, porque a maioria dos agricultores também são criadores também. Ricardo, a campanha já começou dia 1º de novembro, tem data para terminar, dia 30 de novembro. Como é que está essa situação aqui em Pacajus, o controle da febre aftosa, uma campanha super importante, né? O Ceará já vem nessa campanha e a gente espera que os criadores, que quem cria, sabe da responsabilidade que é, sabe da obrigatoriedade que é ter que vacinar o seu rebanho. Com certeza, Alex. Primeiramente, bom dia, né? Dar um bom dia abençoado para todos, para você, para nosso amigo Ednei, a doutora Anira que está aqui com a gente, doutor Wilson, que tem feito essa parceria aqui com a gente já há algum tempo, né? Firmamos parceria, Secretaria de Agricultura e a DAGRE, esse órgão que é do governo do estado, mas que está aqui em Pacajus, né? A DAGRE está ali situada ali próximo à delegacia de Pacajus. E essa campanha, Alex, é muito importante, né? Já que nós temos a responsabilidade, como secretário de Agricultura, de levar as informações para os agricultores, produtores, já que, como propriamente você disse, os agricultores também, a maioria são produtores. Mas essa campanha começou agora no dia 1º, vai se estender até o dia 30, uma campanha muito importante, já que nós sabemos que a febre aftosa matou muitos animais aí para trás. Graças a Deus, nós sabemos que está razoavelmente controlado, para não dizer totalmente controlado, mas a importância é muito grande. Inclusive, eu quero ressaltar que tem muitos produtores que se recusam a vacinar seu rebanho porque já está controlado e tal, mas não. É importante que a gente, como secretário, o produtor, se responsabilize também de poder vacinar o seu rebanho, né? Vou passar aqui as palavras aqui para a doutora Anira, né, que faz parte da DAGRE, para ela explicar melhor sobre como é que vai proceder até o dia 30. Olha, eu, mostrar a doutora Anira falar, eu tenho uma concepção seguinte, a vacinação da febre aftosa é tão importante, por exemplo, como é a vacina, né, da gotinha contra a poliomielite. Não existe mais poliomielite, mas todo ano tem que fazer vacina para evitar que ela retorne. Assim, é a febre aftosa. A febre aftosa, graças a Deus, já não registramos casos há muito tempo. Mas se não vacinar, se não continuar com essa campanha, ela pode voltar, né? Como, por exemplo, todo mundo achou que estava tudo bem, que o Covid tinha acabado. Aí vem a primeira onda, vem a segunda, vem a terceira onda. Claro que a gente não pode comparar uma coisa com outra, né? E a campanha da febre aftosa é, por exemplo, como a campanha da raiva, que nós tivemos agora recentemente, vacina contra cães e gatos, né? E que essa campanha também é anual. A febre aftosa também é uma campanha de vacinação anual. Doutora Anira, a campanha é super importante e eu acho até ignorância de algum criador dizer, não vou vacinar não porque não tem mais casos. Quer dizer, é por intermédio dessas pessoas, é com esse pensamento que acaba as coisas voltando, né, e tendo descontrole. É bastante importante, como vocês já colocaram, Ricardo e o Alex, a questão do controle da doença através da vacinação. Como você mesmo colocou, questão da poliomielite, essas doenças que são causadas por vírus, como é a febre aftosa também, elas têm controle, a raiva, né? Elas têm controle através da vacinação. Então é importante que o produtor ele mantenha essa vacinação exatamente para que a doença não retorne, né? Nós tivemos alguns casos, por exemplo, do sarampo, que era uma doença que era praticamente já erradicada no país, e quando começou a ter falhas vacinais no sarampo, a doença voltou novamente ao nosso convívio. Então a febre aftosa realmente, os últimos casos relatados foram em 1997 aqui no Ceará, certo? E aí, para que realmente a doença ela não volte, o rebanho precisa estar vacinado. Por quê? Porque o rebanho estando vacinado, ele vai estar protegido e caso esse vírus entre novamente no estado, os animais não vão ser acometidos, né, por estarem vacinados. Funciona muito parecido, né? A gente pode, nesse momento de pandemia, de Covid, fazer exatamente esse paralelo, né? As pessoas hoje em dia estão se vacinando contra, né, com a vacina para evitar de pegar
a Covid, caso tenha contato com o vírus. Então, com a febre aftosa funciona do mesmo jeito. Com certeza. Doutor, a campanha começou dia 1º de novembro agora, esse mês, né, no início do mês. Vai até o dia 30 de novembro. Né? O que é que o criador tem que fazer para vacinar? Deixar para a última hora. Não, vou deixar para depois vai ser chamado novamente. Quer dizer, existe prazo para começar e prazo para terminar. E o criador que não vacinar o seu rebanho, tem alguma penalidade? Primeira penalidade é exatamente os animais estarem desprotegidos, né? Então, estarem suscetíveis a pegarem a doença, né? Então, o que é que a gente... qual é a recomendação, a orientação que a gente dá para os produtores? A campanha se iniciou dia 1º, vai até o dia 30 de novembro. Nessa etapa de vacinação, os animais que devem ser vacinados são os bovinos e os bubalinos, né, que são os búfalos, de nascer até 2 anos de idade, né, até os 24 meses. É essa faixa etária que vai ser vacinada. Eu tenho vaca, eu preciso vacinar a vaca agora nessa campanha? Nessa campanha não, só na primeira etapa, certo? Nessa segunda etapa, os animais a serem vacinados são os animais de 0, nasceu, até completarem 2 anos. Então, como é que o produtor tem que proceder? Ele se dirige a uma revenda veterinária, compra a vacina. No ato da compra da vacina, o lojista vai entregar para ele o cupom fiscal ou a nota fiscal. Esse produtor retorna para a propriedade com a vacina num isoporzinho com gelo. É importante também a conservação dessa vacina para que ela realmente tenha efeito. E aí vai vacinar os animais e tem um prazo de até 15 dias após essa vacinação para levar essa nota fiscal à ADAGRE, para, aqui no caso de Pacajus, para preencher a declaração de vacinação e atualização cadastral. Aquele produtor que não tem bezerros, não tem animais até 2 anos, eles precisam comparecer à ADAGRE? Precisam, porque é nessa etapa de vacinação que eles também fazem a atualização cadastral, certo? Então, produtor rural, se tem animais até 2 anos, vacina e comparece à ADAGRE. Não tem animal nessa faixa etária, tem animais só acima de 2 anos, comparece na ADAGRE também para fazer a atualização cadastral. Lembrando que após a vacinação ele tem até 15 dias para comparecer. Então o prazo máximo para comparecer ao escritório é até dia 15 de dezembro. Eu não sei se o que eu vou falar aqui procede, mas acredito eu também que o animal que não for vacinado, ele perde o valor comercial também. Ninguém vai comprar um rebanho, ninguém vai comprar gado que não esteja regularizado. Quer dizer, há essa outra penalidade também do comércio. Sim, né? Também é importante porque exatamente existe um outro documento que é obrigatório para qualquer trânsito, qualquer comercialização, que é a guia de trânsito animal, certo? Esse documento ele é obrigatório quando se vai fazer uma movimentação de animais, por exemplo, como no caso que você falou, uma comercialização, uma venda. E ele é importante por quê? Porque no momento que você tira o GTA, certo? Todas as informações sanitárias desse rebanho, elas vão constar nesse documento, né? Então vai constar, você só tira o GTA se o animal estiver devidamente vacinado. Você só tira o GTA, dependendo de outra espécie, se ele tiver com atestado sanitário, né? Então a GTA, ela também é uma garantia ao produtor de que o animal está com a sua sanidade ok. Ok, digo eu também, o doutor Edson Almeida, médico veterinário, está aqui do lado também, a doutora Anira Cortez é médica veterinária da ADAGRE. Qualquer dúvida você procura a Secretaria de Agricultura de Pacajus ou procura a ADAGRE. A campanha está aí, Ricardo, agora compete aos criadores fazer a parte deles agora, né? Com certeza, Alex, é o que nós pedimos, né, que os produtores realmente procurem, né? Pode procurar aqui a Secretaria da Agricultura, pode procurar a ADAGRE. A gente vai estar informando, né, inclusive eu passei agora para a comunicação da prefeitura para a gente colocar carro-som na zona rural. Vamos procurar os rádios, né? Inclusive, você já está nos dando aqui essa oportunidade aqui de passar na TV, mas eu quero também um momento no rádio também, para a gente expandir mais ainda e poder levar as informações para ele, para que até o dia 30 nós possamos realmente concluir o maior número de produtores, né, com seu rebanho vacinado, para que, se Deus permitir, a gente não possa ter uma ação negativa, né? Como propriamente nós conversamos aqui. É melhor prevenir do que remediar, e essa vacina é realmente uma grande prevenção. Espero que os produtores se sensibilizem, né, e possam vacinar o seu rebanho. Com imagens de Ednei Oliveira, Alex Montenegro para o programa Ponto a Ponto.